Bom dia a todos. Hoje eu vou precisar da aguinha aqui e paciência que a voz está meio complicada. Mas a questão de palestra, a gente às vezes vê as pessoas falam assim, eu não sei, eu não consigo, eu não... Né? É começar, é ter vontade, né? Porque a gente é instrumento da espiritualidade. A gente só se dispõe, eu costumo dizer que eu sou o meio de transporte, eles é que fazem o trabalho. Lógico, você precisa estudar, porque a espiritualidade precisa ter um pouco de conhecimento em você, porque ela vai precisar usar. Precisa estar tranquilo e procurar, né, fazer as coisas correrem para que seja fácil, você estar bem ali. E compromisso, né? E aí eles fazem bastante. Normalmente, quando a gente planeja uma coisa e você chega na casa, não sai o que você planejou. Eles sai o tema, mas eles mudam o que você tinha pensado em falar. Então, realmente o trabalho deles. A gente só faz traz o corpinho, no caso meu, o corpão, para que a gente consiga fazer, para que a palestra possa acontecer. Eu escolhi esse tema da obsessão porque tinha alguns questionamentos em algumas casas que eu tenho passado e situações, né, específicas que têm acontecido. Hoje você vê muito mais processos obsessivos do que antes. Por quê? O planeta está em processo de transformação, né? E os espíritos sabem disso, tanto quanto os espíritas. Então, e eles têm noção de se vão ficar ou se vão embora para outro planeta. Então dá um desespero terrível neles de ir para um lugar sem saber onde que é e sem saber o que vai encontrar. E aí eles começam, em vez de se melhorar dentro do possível, no espaço que tiver de tempo, eles fazem o contrário, né? Eles resolvem querer segurar outros espíritos, ou encarnados ou não, para que não vá, para que não fique, para que vá com eles. E o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, intercessão dos espíritos no mundo corpóreo, tem algumas observações para a gente frisar aí. A pergunta 456 diz, o espírito vê tudo que fazemos? Se eles enxergam tudo que a gente faz? E a resposta dos espíritos, podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhes interessam. Então eles podem ver, sim, toda a nossa vida, né? Como ouvir, mesmo os nossos pensamentos, mas eles só vão se fixar nas coisas que interessam. E dependendo da nossa condição evolutiva, é mais difícil deles poderem fazer isso, porque o espírito inferior não vê o espírito encarnado ou livre superior. Então, se você tiver uma boa condição evolutiva, vai ter menos assédio, ser menos acompanhado deles. Na 457, eles perguntam, os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? É o que eu acabei de falar, né? Conhecem muitas vezes aquilo que desejariais ocultar a vós mesmos. Nem atos e nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. No trabalho mediúnico, a gente aprende isso quando começa a trabalhar e vai se preparar para isso, né? Não adianta eu falar com a boca, se eu pensar diferente, né? Se eu estou doutrinando e eu falo, meu irmãozinho querido, eu quero te ajudar, mas pensar, poxa, mais um espírito bravo, mais um irmão terrível aqui para me atender, qualquer coisa que eu pense, diferente do que eu fale, ou se na minha fala não tiver sentimento, eles são capazes de perceber, porque eles ouvem o que a gente sente e pensa.
Na 457A, eles completam a pergunta. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Com certeza. Com certeza. Encarnado com encarnado a gente engana, né? Tem um ditado que diz que a gente pode enganar muita gente por pouco tempo, mas a gente não pode enganar muita gente por muito tempo, né? Então, o encarnado é mais fácil da gente fingir alguma coisa e não perceber. Tem alguns que são mais hábeis nessa percepção, não de fala, mas de expressão. Agora o espírito não, né? Ele sente. Já teve várias doutrinações em grupos que eu participei, de várias pessoas, não só minha, que às vezes depois o espírito chega e diz, olha, o que vem depois na comunicação, ou o mentor fala, ó, ele só acreditou porque ele sentiu o que você falou aqui do sentido, né? Teve um pastor evangélico, uma vez, num grupo nosso, e estava muito difícil, né? Porque eles têm muita convicção, têm muita firmeza em tudo que eles viveram como pastor. E aí ele falou, mas me responda uma coisa, por que você quer me ajudar, se você está dizendo que está falando tudo isso para me ajudar? E aí eu disse, porque você, meu irmão, fez muita coisa boa com os ensinamentos que você acreditava e agora a gente quer que você receba novas informações e aproveite essa energia toda, essa condição toda que você teve nessa encarnação por um novo caminho. E depois o Espírito que se deu comunicação a seguir era um que já tinha vindo na nossa casa, que também era evangélico, mas não era pastor, e falou que foi chamado para ajudá-lo. E ele fala que o irmão que sabe que tinha terminado a comunicação, o pastor, só acreditou porque ele sentiu que eu falei de coração, né? Então é uma diferença grande aí, porque eles têm uma percepção maior. E a penúltima, o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas inocências. Os espíritos sérios lamentam as vossas atrapalhadas e trabalham por vos ajudar. Todos nós recebemos ajuda sempre, certo? Sempre. Mas a gente precisa ser ajudado, né? Eu costumo lembrar aqueles desenhinhos que você se liga ao anjinho ou ao outro lá, que eu não faço questão de falar o nome, que tem o tridente, né, que vem dar as duas opiniões diferentes. A gente se liga onde quer. Então, se a gente quiser se ligar ao bem, a gente vai estar sempre ligado ao bem. E por fim, os espíritos influem nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente eles é que vos dirigem. Assusta isso, né? Mas é verdade. Porque se a gente se deixa, se a gente se mantém em desequilíbrio, sintonias erradas, sabe, está sempre sintonizando com a coisa errada, a gente propicia esse acesso, essa possibilidade de controle, de comando deles. Então a gente tem que pensar em tudo que a gente faz. Vou dar um exemplo simples. Hoje a rede social tem muita vantagem, traz muita coisa boa, mas traz muita porcaria, né? E a gente recebe de todo mundo. Então, as mulheres eu não sei, mas os homens, tem muitos amigos que mandam coisas, pornografias de mulheres, mandam uma série de coisas bobas e a gente perdeu tempo de assistir, de ver, de ouvir, de ler, já está errado para a gente, já é ruim para a gente. Então eu bato o olho, percebi que é esse tipo de coisa, eu apago, eu não sou santo, mas pela sintonia eu aprendi a fazer isso. Bateu o olho, viu que não é coisa que
interessa, que seja boa, eu já deleto. Né? E eu já tive vez de pedir para a pessoa não me mandar mais. Eu tenho um primo em Mirassol, que ele demorou para chegar na tecnologia, ele é 1 ano só mais novo que eu, e quando ele chegou, ele mandava 20 seguidas, e eu mandando. Aí eu abria e ia só olhando a fachada e deletando. Né? Até que eu cheguei para ele e falei, não manda mais não. Ah, mas você não gosta? Não, eu gosto da mesma coisa que você gosta, mas de um outro jeito. Eu não preciso desse estímulo e dessas informações que não valem para nada para mim. Então eu não tenho nem visto, eu tenho deletado. Eu só percebo e deleto o que é. Em todos os sentidos. Mentiras, que hoje o pessoal chama de fake news. Quando você recebe uma informação falsa, de qualquer coisa, de qualquer área, de qualquer pessoa, e não checa aquilo lá, e passa para frente, você está divulgando mentiras. Você está propiciando pessoas serem enganadas. Então a gente tem obrigação de receber e checar. Certo? Por quê? Eu não posso ser coautor de informações falsas. E essas coisas que têm sido distribuídas têm causado até morte, vocês podem não acreditar. Eu morei, já faz uns 13 anos, 14, no Guarujá por 2 anos e meio. E tinha uma das alas lá, que é os bairros residencial de casas populares, chamado Morrinhos 1, 2, 3, 4, e a barra era pesada lá. E tinha uma senhora que era casada, tinha filhos, e ela tinha uma deficiência, que eu não me lembro qual era. Ela tinha uma deficiência na área mental, tinha umas limitações. Mas ela era trabalhadora, ela saía toda manhã, ia trabalhar, faxinava uma casa ou mais de uma casa e tal. E todo dia de manhã, quando ela saía, ela passava na padaria, comprava o pão para levar para a patroa e às vezes comprava mais 1 ou 2 pães para que ela comesse, sem usar o dinheiro da patroa. Saiu uma divulgação falsa dessa, dizendo que existia no bairro uma mulher, divulgar uma foto bem parecida com essa dessa moça, com cabelo ruivo, e que essa mulher estava sequestrando criança, que ela chegava e dava uma envolvida, fazia carinho, dava uma atenção, dava alguma coisa, um brinquedo, uma bala, um bombom e tal, para envolver a criança e depois sequestrava para vender para doação de órgãos. E a foto era bem parecida com ela, só que era de cabelo ruivo. E poucos dias antes desse dia fatídico, ela tinha pela primeira vez tingido o cabelo de ruivo. E ela vai na padaria, compra os pães. Quando ela está saindo, ela vê um menino sentado na beira da calçada, assim, com a cara muito triste, meio que chorando, estava bem chateado com alguma coisa. E ela então, muito carinhosa, muito atenciosa, vai e começa a conversar com o menino. Aí fala para ele, você não quer um pão? Eu te dou e tal, não sei o quê. Ele chega até a pegar o pão. As pessoas em volta lembram da foto, vão na foto, olham para ela, acham que é ela, e começam a gritar, é a sequestradora, é a sequestradora. Vem um monte de gente, cerca ela, a criança some, e eles espancam ela até matar. Quando termina o serviço, só que alguém filmou. Então, muitas das pessoas que fizeram isso foram filmadas. Mas quando termina, a filha chega, de 9 anos, 10 anos, e vê a mãe naquele estado. Há pouco tempo eu vi uma reportagem que passou na Globo, que fazia acho que 10, 15 anos que tinha, 10 anos, faz um tempinho já, eles falando do aniversário de morte dela e contando, lembrando a história de novo, né, do erro que cometeram.
as pessoas foram julgadas, as que foram identificadas, e as mais violentas ali, as que mais fizeram, e foram presas. E aí eles falam que, mesmo que tenha sido presa, tenha sido feito justiça com quem fez, e com quem ficou sem a mãe, com a filha, com o marido e tal. E aí aparece a filha, já moça, e falando do sofrimento que ela teve, de tudo que ela passou, por causa de uma barbaridade daquela e um erro daquele. Isso tem envolvimento espiritual, com certeza. Pela condição da própria região, pelos desleixos das próprias pessoas. Então, a atuação dos espíritos é muito maior do que a gente pensa. Mas os responsáveis também somos nós, porque a gente não se previne. O que o Cristo falou há 2000 anos, orar e vigiar, é a pura verdade. Depende de nós. Se eu fico olhando essas porcarias, se eu fico olhando mentiras, se eu estimulo isso, eu vou criando um clima de atração de espíritos inferiores. Na hora que eu tenho que receber ajuda, muitas vezes a ajuda não consegue chegar até mim. Né? E pode ter certeza que é a pura verdade. A atuação deles é intensa. Tinha uma última aqui que eu não tinha visto. Temos pensamentos próprios ou todos eles são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditório. Pois bem, nesse conjunto sempre há o deles e o nosso, e também nos nossos protetores. Então eles vão, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber. Teve muitas vezes que você fica, não faço isso, faço aquilo, faço isso. É a figurinha lá, né? Então a gente tem que sintonizar na coisa boa. Raciocinar com o que a gente aprendeu até agora. Os processos não acontecem só com adultos. Os processos obsessivos acontecem também com criança. Ah, Manuel, mas é injusto uma criança. Não é justo. A criança também está ligada à situação e ela também está fruto de tudo aquilo. E, em geral, quando é em uma casa, o grupo familiar tem a ver com o processo que está sendo questionado, que está sendo cobrado pelaquele espírito, e o mais fraco ou o mais envolvido acaba sendo o alvo. Às vezes, o mais envolvido está mais forte e a criança está menos resistente. Então, ela pode ser o alvo primeiro. Porque quando faz nos nossos filhos, faz em dobro, em triplo a nós, né? Que é pai e avô aí sabe disso. A gente se dói mais pelos nossos do que, às vezes, por nós mesmos. Então, eles vão no ponto fraco, onde tem fragilidade para atuar e aonde vai machucar mais. Né? Então, nós precisamos estar conscientes disso. Sintonia mais elevada, sintonia mais correta, né? Evitar a mentira, essas fake news, essas informações falsas, evitar se envolver com coisas de muito desequilíbrio. E a receita é de cada um. Eu já assisti na minha vida filme de terror, mas há muitos e muitos anos eu não assisto mais, porque não me acrescenta nada. E piora a minha condição vibratória. E tem gente que gosta de assistir na noitinha. Aí não sabe o que tem pesadelo, né? Tem um monte de coisa, lá depois vai dormir. Não consegue nem dormir. Né? Porque você acaba buscando influenciação. E a influenciação é sintonia. Se você pegar a televisão e colocar na cultura, você vai assistir a cultura. Se colocar na Record, você vai assistir a Record. Se colocar na Globo, você vai assistir a Globo. Se colocar no Sport TV, você vai assistir o Sport TV. Nós também somos assim. Se eu me ligo a coisas boas, eu só recebo influências boas. Se eu me ligo às coisas ruins e fico me perdendo com um monte de assuntos que não levam a nada, eu vou ter influenciação de espíritos ruins.
E a gente não sabe tudo que fez nas outras encarnações, né? Uma vez uma pessoa falou assim, perto do Chico, ai Chico, eu acho que eu tenho um obsessor ferrenho de algo que eu fiz no passado. Falou, meu irmão, que bênção, você tem só um, que eu tenho uma pancada deles, né? Então o só já é uma coisa maravilhosa, você só tem um problema para resolver. E é verdade, gente, é verdade. A gente lembra dos grandes terrores aí da humanidade, né? O mais lembrado deles acho que é o Hitler, mas tem outros também ruins. Esses tinham milhões, porque todo mundo que foi prejudicado por eles pode querer cobrar dele. Mas a gente não sabe quem a gente foi. A gente não sabe o que a gente fez. A gente não sabe como a gente viveu, né? Não tem como a gente definir isso. Eu falei aqui esses tempos atrás sobre o amor jamais te esquece, e tem lá as narrativas do Pilatos. O Pilatos, quando perde o amparo de Zacarias, a espiritualidade inteira que tinha raiva dele, que queria se vingar dele, vem para perturbá-lo. Não era um só não, era um batalhão. Eu já tive uma doutrinação num grupo espírita que eu participei, que a gente começou e vinha, o grupo não era para isso, mas começou a vir 1, 2, 3, às vezes 2 no mesmo dia, ou 3, no outro dia também e tal. E aí uma hora veio um espírito e falou assim, ó, vocês estão perdendo tempo, porque nós não somos um, nós somos uma bola maior do que essa casa de tanto espírito que está querendo se vingar deles. Se você enxergasse, e eu não falei que eu não enxergava o espírito, e olhasse, você ia ver o tamanho da quantidade de espíritos que estão aí fora, para fora da casa, que só pode entrar quem lhes permite, que estão nesse processo contra essa família. Então aí você precisa de um grupo mais forte, mais apropriado, e hoje as casas têm cada vez menos grupos de desobsessão, que precisaria ter mais. Então os grupos bons, bem organizados, seguem direitinho o procedimento da doutrina de desenvolvimento comum, às vezes são usados para algumas comunicações mais graves. Mas mesmo assim, o processo ainda está a todo vapor. Então é sintonia. Sintonia. É a gente realmente absorver os ensinamentos e praticar esses ensinamentos, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas atitudes, transformar nossas reações para que a gente consiga mudar o processo. Porque senão eu vou dando sempre vazão a novos inimigos e as novas dívidas aí de cobrança, né? A gente tem muito contato por causa disso. Eu trabalhei no grupo espírita André Luiz, ali perto do Renascer, do Shopping Rio Preto, com Paulo de Castro. Aprendi demais com ele, com o grupo, mas era o trabalho inteiro, e como o grupo era muito grande, tinha muitos doutrinandos e muitas comunicações ao mesmo tempo. Então eu só percebia as que eu fazia ou as que eu estava só na sustentação, ou no passe, porque aí eu tinha condições de identificar. Mas a gente tem relatos ali de coisas terríveis, né? De situação terrível. Existe uma situação que aconteceu e é interessante para a gente perceber como é que é a coisa. Eram 2 amigos no corpo físico, certo? Um amigo tinha muita desconfiança em cima da mulher injustamente. Tudo ele achava que a mulher estava traindo ele. E um determinado dia, ele chegou à conclusão que isso não é amor, viu gente? Isso é doença. Chegou à conclusão de que a mulher o estava traindo com aquele amigo. Ele não conseguiu prova nenhuma, mas ele foi alimentando, ele foi alimentando. E na cabeça dele era
certeza, era concreta, apesar de ele nunca ter visto nada, nem ter acontecido nada que desse margem para ele ter aquela certeza. E a coisa vai aumentando a um nível que ele resolve matar o amigo. Então ele vai, mata o amigo e se mata, para continuar perseguindo o amigo em espírito. E passa um tempo fazendo isso, até que um dia eles foram trazidos lá para o nosso trabalho. O amigo se manifestou e a equipe segurou ele, não deixou ele se manifestar. Aí nós conversamos com o amigo e ele contou tudo isso. E ele falou, eu nunca traí ele, nunca trairia e nunca traí ele. Nem a mulher dele trai ele. Eu conheço ela, a índole dela, jamais ela faria isso. Isso é doença dele, porque não tem sentido, não tem nada a ver e tal. E aí conversou e tal, o papai estava com muito medo, muito preocupado. Eu falei, fica tranquilo, você vai ser encaminhado, né, para um lugar para ser tratado, preparado, e depois começar a trabalhar no plano espiritual, que agora já foi. Mas ele não vai me ver? Não. Tem certeza? Tem. Quando você sair daqui para ir para lá, você sai num facho de luz que ninguém vai conseguir identificar o que tem naquele facho de luz. Então tá, ele aceitou, terminou o trabalho. E o outro não se manifestou. Aí na semana seguinte o outro se manifestou. Ele ficou lá na casa por uma semana. Aí ele se manifestou e ele falou, por que vocês não deixaram eu falar com ele? Cadê ele? Eu quero torturar ele, eu quero fazer um monte de coisa contra ele, não sei o que e tal. Eu falei, não, calma, vamos conversar primeiro. Você acha que a tua mulher te trai? Eu acho, não, eu tenho certeza. Mas você tem prova? Não. Você acha que a tua mulher te traiu com ele? Eu tenho certeza. Você tem prova? Não. Então tá. Então agora, eles prepararam aqui uma filmagem com todos os momentos que você acha que a sua mulher estava traindo você com ele. Na filmagem vai aparecer o que ele estava fazendo e onde ele estava e o que a tua mulher estava fazendo e onde estava. Ai, que bom, aí eu vou ter certeza. Falei, pode não ser o que você esperava, mas você vai ter certeza. E eles mostram, eu realmente não enxergo, mas eu recebo por intuição. E aí ele percebeu que nenhuma das vezes ele estava traindo ele com a mulher. Nem perto da mulher ele estava. E nem a mulher estava traindo com mais ninguém naqueles momentos. Aí ele começou a chorar de arrependimento. Meu irmão, o que eu fiz? Eu matei uma pessoa e me tirei a minha própria vida. Falei, então, ele está bem, você ainda vai ter muita coisa para responder pelo seu ato de suicídio e de homicídio. Mas o suicídio é pior. Então, para a gente entender o que pode causar isso. A gente está vendo um monte de mortes bárbaras, né? Feminicídio é o que a gente mais ouve. A televisão não devia dar notícia, mas tem que dar notícia. E a gente tem que se alertar que precisa tomar cuidado. Se a gente vê alguém da família, alguém amigo, que esteja com um processo semelhante, tentar ajudar, tentar orientar, para evitar essas situações. O que é isso? É a atuação dos espíritos inferiores. Porque teve casos que o cara, além de matar a mulher, matou o próprio filho. Como que um pai pode matar um filho? Gerado por ele. Não tem sentido isso, gente. Só uma obsessão muito forte, uma influenciação muito forte para poder justificar. Mas ele é responsável, porque ele deixou a influenciação e deixou o domínio daqueles espíritos inferiores. Ele também vai ter responsabilidade. Então, que a gente se alerte para isso. A doutrina espírita, e eu não falo mal de nenhuma doutrina, porque todas as doutrinas têm muitas coisas boas, o que às vezes a gente vê de ruim é o ser humano que deturpa, é a mais esclarecedora nesse sentido. É a que mais informação dá. Certo? Eu tenho uma sobrinha, e como ela tem o zap
da casa é a César, porque ela participou aqui muito tempo, e ela vai ouvir, mas ela sabe que é ela e ninguém sabe quem é. Que ela tem uma mediunidade maravilhosa, mas tem medo de espírito. E eu falo para ela, menina, eu tenho medo de gente viva, de encarnado. Que o encarnado pode fazer muito mais coisa contra mim do que o espírito. O espírito, eu conheço muitos relatos, eu vivi muitos momentos na doutrinação, nos trabalhos mediúnicos, com espíritos terríveis. Mas eu aprendi a lidar com eles. Então eu sei que eu estou trabalhando ali e que eu vou estar sob a proteção de Jesus e de Nossa Senhora. Porque eu não estou me fazendo nada para me vangloriar, para me coisa. Eu estou trabalhando para eles, para tentar ajudar os irmãos que precisam e merecem ajuda. E a gente já recebe muitas ameaças no trabalho, na doutrinação. Muitas. Eu tive um caso no Guarujá, que eu morava, eu e minha esposa só, e minha esposa na época não participava do trabalho mediúnico, porque ela estava ainda aprendendo a doutrina, não tinha condições de conhecimento para isso, então ela ficava em casa. E eu fui ajudar uma casa que as pessoas pediram para que o dirigente estava querendo desviar ela para outro caminho, para a Umbanda do Mal. E eu fui ajudar e acabei assumindo a coordenação do trabalho mediúnico. E tentei, fiquei um tempo lá participando, até que um dia o espírito que estava por trás dessa intenção de transformar a casa se manifestou, falou um monte de besteira para mim, me xingou. E no fim ele falou, olha, você não vai conseguir nada, porque eu sei onde você mora, eu sei que a sua esposa está lá sozinha e eu vou acabar com ela depois com você. Eu falei, não vai, meu irmão. Eu não sou nada, sou menos do que você. Mas eu trabalho para ele, para Jesus. E eu sei que ele não vai deixar você fazer nada, nem nela nem em mim. E se você quer fazer alguma coisa, eu vou chamar ele aqui, você conversa com ele e ataca ele, vai para cima dele. Pode ir com toda a força que eu quero ver. Aí ele, ó, não adianta. Não adianta. A gente não está ali para fazer mal para ninguém, a gente está para fazer bem. A gente está para amar, para ajudar, para orientar. Então, quando você faz esse tipo de atividade, você tem que ter essa certeza de que você está trabalhando para o Pai, para o Mestre, para Nossa Senhora e para ajudar esses irmãos. Então, a confiança de que você não pode odiar e precisa amar, né? E a certeza de que você vai estar protegido. O mais difícil é quando essas comunicações se referem a pessoas que a gente gosta. Né? Pessoas da família, filho, genro, nora, neto, mãe, pai, pessoas da família é mais complicado, né? Porque te toca de uma forma diferente, mas em geral não é você que vai ter que falar. Né? É sempre outro. A coisa é colocada de um jeito que outro do grupo doutrina, mas é uma situação difícil. Né? E outra questão na comunicação que é complicado da gente fazer, que você tem que se preparar, é quando é espírito de criança. Porque você não pode dizer que morreu. Você tem que conduzir a coisa toda de uma maneira que não fale que morreu. E a maioria deles fala, mas eu quero ver minha mãe. Você vai ver ela. Assim que ela puder, ela vai vir até você e você vai ver. Você não pode dizer que morreu, que por isso que você não está conseguindo ver. Né? Então, tem muitas coisas que a gente tem aí de aprendizado nos livros, para quem pratica e participa na prática, na vivência dos trabalhos. Entendeu? É maravilhoso essa possibilidade que a doutrina nos dá. Entender o processo das nossas vidas. Quantos de nós passamos muitos anos perguntando de onde eu vim, quem eu fui, como é, como é que não é, o que acontece. Né? Eu não tenho a possibilidade de saber as minhas vidas passadas, mas eu tenho, no meu caso pessoal, imagino muitas delas.
né? E cada vez que você vai lendo, você vai identificando algumas coisas que você acaba tendo na sua vivência, você identifica possibilidades. Mas o importante não é a gente saber. É a gente saber que a gente tem um passado. E que a gente precisa reparar as coisas que ficaram erradas naquele passado. E se dispor a fazer isso. Né? O que eu vou falar parece brincadeira, mas não é. Eu sei que eu já fui padre. Eu tenho a coroinha aqui dos padres atrás. E eu nasci espírita, cresci espírita e eu chamo muito santo. Não é normal para quem nunca viveu dentro do catolicismo. O meu espírito protetor, eu não sei o nome, mas eu sei que é um frei franciscano de baixa estatura. Isso é a definição de quem viu ele e me descreveu. Não falou o nome porque ele não deixou saber, mas me falou. Então, é uma das coisas que eu tenho essa visão. Eu sei que eu acho que eu já fui cigano, porque eu tenho muita identificação com as músicas, com as coisas do cigano, gosto, sempre busquei informação, sempre li sobre isso, li livros, algumas coisas que falam sobre isso. Mas não sei de nada que aconteceu. A gente vai vivendo dentro da doutrina e você vai entendendo algumas coisas que você tem dentro de você que pode te dar essa impressão a princípio. Né? Mas para mim isso daí é mais um conforto por aquelas coisas que você anda pensando, que você tem um motivo ali para poder questionar. O que importa é o que eu sou. O que eu preciso fazer, o quanto eu tenho de dívida, o quanto eu preciso trabalhar, o quanto eu preciso fazer para que a gente possa, cada um de nós, para poder tentar melhorar a nossa vida. Porque a transformação ainda não chegou no seu ápice, mas a remessa de espíritos para o novo planeta já começou faz um tempo. Quem lê a sequência do Divaldo, que começou com Transição Planetária na pandemia, depois tem mais 2 livros, acho que 4 livros. O Amanhecer de Novo Dia, acho que o outro é Perturbações Espíritas e o outro é Rumo ao Mundo de Regeneração. Lá você vai ter essas informações. Que os piores espíritos e aqueles que não têm mais possibilidade de vir a reencarnar de novo, já estão sendo levados. Né? Então, a limpeza já acontece. O que ainda não aconteceu é o final do processo. Porque, além da espiritualidade, depende de nós todos. Porque o planeta precisa que mais pessoas estejam na condição evolutiva que ele precisa para que fique aqui. Porque ele tem uma necessidade de um número de espíritos encarnados e desencarnados mínimo para que o planeta consiga finalizar esse processo. Então, se nós não estamos fazendo o que a gente deveria, nós temos responsabilidade pelo adiamento ou pela demora do processo. Porque cada um de nós tem que se melhorar. Pode dizer que é por egoísmo. Eu preciso melhorar para que eu me salve no sentido de ter condições de ficar aqui. Mas não é não. É eu entender que eu preciso ser melhor para poder viver uma condição melhor após a transformação. E ajudar todo mundo. Porque eu não posso fazer nada pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos. Mas eu posso fazer por mim. Para eles eu só posso orientar, alertar, só posso conversar, né? Mas eu não posso fazer mais. Eu considero 5 filhos, dois do meu atual casamento, que não são meus filhos, mas eu os trato como filho, e 3 do meu casamento primeiro, né? O meu primeiro casamento. Os meus 3 foram criados dentro da doutrina. Hoje, nenhum dos 3 está ativo, mas 2 já estiveram bastante. Né?
Dos 2 filhos dos enteados, os 2 são evangélicos. Então eu não tenho como falar tudo de doutrina espírita, mas eu pergunto coisas das religiões deles, da religião deles, e eles perguntam sobre a minha, e a gente convive numa boa. Mas eu não posso tentar mudá-los, né? Mas a gente estimula as coisas corretas, que eles já têm essa tendência. Então, não dá para fazer pelo outro. Dá para fazer por mim. Então, vamos fazer por mim. O outro a gente orienta, a gente fala, a gente faz. Mas quando você vê que aquilo que você faz foi útil para uma pessoa, é que importa, né? Eu queria só finalizar com uma história, uma situação real que aconteceu. Nós estávamos terminando o trabalho mediúnico na nossa casa, quando o mentor, que agora é mentora, né, o coordenador espiritual, agora é coordenadora, quer fazer uma prece, a médium que normalmente recebe essa comunicação fica do meu lado, e só pelo jeito dela, quando ela chega agora, né, a mentora, a gente já percebe que o espírito está ali e vai querer falar no final. E aí eu estava esperando para encerrar o trabalho e eu percebi que ela estava mediunizando. E aí, quando eu falei, vamos desconcentrar para a gente fazer a prece de encerramento, está todo mundo bem? Está todo mundo bem? Então vamos fazer a prece. O espírito que estava nela, de uma criança, falou assim: tio, eu pedi, na época era o irmão Paulo, né? E o irmão Paulo deixou, mas ele pediu para pedir para o senhor deixa fazer a prece? Eu falei, se o irmão Paulo deixou, quem sou eu para negar? Pode fazer. Ela fez uma prece linda, de criança muito pequena, e pediu que todos nós rogássemos pela mãezinha dela. Porque a mãezinha dela era muito humilde, com pouca instrução, com pouca informação. Tinha ela bebê, e ela teve um problema, e a mãe tentou ajudar de todas as formas, e não conseguiu, e ela morreu. E a mãe achou que ela tinha matado a filha. Então ela se matou. E a filha estava ali para pedir pela mãe, para que ajudasse, para que ela fosse atendida, fosse ajudada, porque foi por desequilíbrio, por falta de informação, por falta de noção. E aí, na hora que ela viu que tinha perdido a filha, ela acabou tirando a própria vida. Todo mundo fez a prece junto, e quando terminou, ela agradeceu e falou assim: gozado, tio, eu nem sei falar, porque eu morri bebê, e ainda não falava. Falei, você vê como Deus é grande? Você conseguiu, porque você não é só o bebê, você já foi adulto, já viveu outras vidas. Então eles conseguiram através dessa recuperação, dessa memória da época que você falava, que era maior. E aí beleza, todo mundo se lembrou, passamos a pedir pela mãe a partir de então. Um tempo depois, eu não lembro quanto, mas foi alguns meses, não foi um período de ano não, se comunicou um espírito de uma mulher. Estava muito desesperada, muito triste, chorava. E ela depois, se acalmando e conseguindo falar, ela falou que esse desespero, essa tristeza dela é porque ela tinha matado a filha. E quando ela viu que matou a filha e não ficou com muito ódio de si mesma, e se matou. Aí eu identifiquei com a menina. Aí eu fui conversando, tranquilizei e tal. Falei, a primeira coisa que eu preciso te falar, você não matou ela. Você podia não ter instrução, noção, não saber o que fazer, aonde procurar ajuda, num pronto-socorro, num hospital, nada disso, mas você não matou ela. Ela tinha que morrer daquele jeito, né? Isso porque eles passaram. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que há tantos tempo atrás, aí alguns meses, 3 meses, não sei, a sua filha esteve aqui, o espírito dela esteve aqui,
pediu para fazer a prece de encerramento e rezou por você, e todos nós rezamos, por isso que você está aqui hoje. Ai, que linda, minha menina veio aqui para pedir por mim, veio, mas ela não falava. Eu falei, então, você vê? E ela falou, fez a prece, e no final ela disse isso que você falou, tio, eu não falo, eu não falava, eu morri bebê e ainda não conseguia falar. Aí ela chorou e tal, de repente viu a filha ali no ambiente, o espírito da filha. Então, essas coisas são as que nos dão força para você tentar fazer. Tem muitas situações que você não consegue, ou demora muito para conseguir ajudar. Já teve várias vezes que o espírito da equipe teve que vir e dar conta do que a gente não estava dando. Esse tempo atrás nós tivemos um monte de evangélico e eu não consigo. A gente já doutrinou muitos espíritos que morreram como evangélico, muito ferrinho na crença. Mas naquele dia, quem estava ali doutrinando não teve habilidade para poder concluir. Eu confesso a minha parte. E aí, no final, o espírito da nossa equipe, que foi pastor evangélico e trabalha com a gente, veio, se manifestou e falou. A prece final foi a fala dele para esses espíritos. E ele os convenceu. E nós não tínhamos conseguido. Porque ele falou como pastor evangélico, mas falando dos ensinamentos espíritas. Eu sei que nós aprendemos que a gente tem que dormir o sono eterno, mas esse sono não precisa ser tão grande, irmãos. O sono de vocês já passou, está na hora de vocês entrar no caminho de Jesus. E entrar no caminho de Jesus é aceitar o convite que está sendo feito de vocês virem, se prepararem, trabalhar e ajudar as pessoas que Jesus... Ele foi falando o que a gente acredita, o conhecimento da doutrina, mas do jeito evangélico. E aí, no final, todos aceitaram ser ajudados e ser encaminhados e depois começar a trabalhar. Então, a doutrina é maravilhosa, só que nós precisamos nos interessar por ela. A quantidade de livro que está lá atrás. Fora que não tem aí que a gente pode adquirir. Né? Um dia eu doutrinei um cientista, não lembro o que ele era, mas era um cara assim, genial e materialista. E aí ele começou a comunicação dizendo assim, se eu estou aqui falando com você, é porque eu estava errado. Existe vida após a morte. Eu falei, acertou na mosca, você estava errado. E aí nós fomos conversando, ele foi fazendo pergunta, aí falaram, estão falando que já acabou meu tempo. Você deixa eu ficar aqui na casa e continuar aprendendo? Eu falei, deixo. Ali tem uma biblioteca, você pode ir lá e ler tudo que você quiser. Ah, tá bom, obrigado. Eu volto semana que vem. Aí ele voltou na semana que vem, se identificou e falou, eu li todos os livros. Eu falei, nossa senhora, eu não consigo ler um livro por mês. Ele falou, não, mas é diferente, para vocês é mais demorado, para nós é mais rápido. Mas eu queria te dar uma má notícia. Eu falei, nossa, má notícia? Ele falou, lá não vai nenhum encarnado, só espírito, para ler os livros que estão lá na biblioteca. Eu falei, então, meu irmão, mas pelo menos está lá. Se o encarnado não faz o que devia, não é problema meu, é do encarnado. Né? E cada vez que você lê, você se estimula a ler mais e aprender mais. Porque você, por mais que aprenda, percebe que você não sabe nada. E outra coisa, a gente lê a mesma obra pela segunda, terceira vez, você aprende coisas que na primeira e na segunda você não tinha lido, não tinha aprendido. Então, tem muito ainda para a gente fazer. E eu gosto do livro físico, assim, para poder estar ali, acompanhar, e eu consigo imaginar as cenas. Né? Então, que Jesus nos abençoe e que a gente faça a nossa parte para nos ajudar aos nossos entes queridos e aos outros também. Porque a gente pode indicar para uma pessoa, amiga nossa, uma casa espírita, um trabalho. Ele estava falando do trabalho de cura e duas pessoas me procuraram na minha casa para perguntar sobre o trabalho aqui. Eu falei, olha, eu adoro a casa, mas eu não conheço o trabalho, nunca fui, mas se é de lá, pode ter certeza que é coisa boa. Jesus nos abençoe.